presidente Volodymyr Zelensky sublinhou que a ajuda dos aliados da Ucrânia é urgentemente necessária para combater as forças russas que se aproximam da cidade de Pokrovsk e que alegam ter capturado outra aldeia nas proximidades. Всі досягнуті домовленості мають бути реалізовані максимально швидко. Те, що потрібно у вересні, має бути поставлено у наші війська саме у вересні. Pokrovsk é um importante centro logístico para as forças ucranianas na região de Donetsk. As autoridades locais estão a instar a população a fugir, mas um terço dos habitantes permanecem na localidade. Может быть, будет здесь спокойно. Загостренням бойової ситуації наголошуємо, що проводиться обов'язкова евакуація населення. Ситуация, что хуже и хуже. Свет пропал, вода, вопрос. Zelensky agradeceu às suas tropas por terem repelido os ataques russos e por terem recuperado posições. A Rússia anunciou, entretanto, que ainda está a capturar território na estrada em direção a Pokrovsk. A questão de como conceder a cidadania aos filhos de imigrantes nascidos em Itália está no centro do debate político. O vice-primeiro-ministro italiano e líder do Forza Itália, Antonio Tajani, exigiu recentemente uma revisão da atual lei, que data de 1992 e dificulta o processo. Tajani apoiou a introdução do chamado Ius Scolai e a possibilidade de conceder a cidadania a quem completar 10 anos de escolaridade obrigatória em Itália. Amin nasceu na Somália e chegou à Itália aos 4 anos de idade. Depois de ter vivido e estudado no país durante mais de 30 anos, não é considerado um cidadão italiano. Atualmente é um dos promotores da proposta de reforma. Avendo lavorato sempre in regola, pagando le tasse da sempre, mi ritrovo a essere straniero a casa mia fondamentalmente, perché poi, come dico spesso, dell'Africa a me mi è rimasto il colore, perché non sono mai sceso giù in Somalia. Alla fine è come se ti tagliassero una gamba, non so come dire, cioè sei limitato in tutto, cioè, poi fondamentalmente essere italiani è un qualcosa di, no, che ti senti dentro, di cui sei orgoglioso, fiero. Cioè io ho fatto per anni karate, ero una promessa del karate, ma non potevo partecipare a livello nazionale come i miei compagni. A organização Save the Children desenvolveu um trabalho de base para ajudar a integrar crianças nascidas em Itália de pais estrangeiros. Noi in Italia abbiamo una legge vecchia e superata che ha più di 30 anni, che era pensata per un paese di emigranti. Cioè questa è una legge che va a tutelare soprattutto i figli e i nipoti dei tanti italiani che andavano a vivere per lavoro all'estero. Il paese in questi anni è profondamente cambiato, quindi è cambiato nei fatti, è cambiato nelle scuole, è cambiato nelle comunità, bisogna che la legge si aggiorni. O partido Liga de Salvini è contra a reforma. Il programma del centrodestra è scritto nell'agenda del governo, 2 partiti su 3 dicono e ricordano a Forza Italia che questo non è stato un tema condiviso. Possiamo parlarne, ne parliamo da un mese, ne parliamo da quest'estate, però io dubito che sarà un tema inserito nell'agenda parlamentare. Dalle forze di opposizione certamente, non penso dai partiti che compongono la maggioranza di questo governo, a meno che qualcuno non si voglia porre al di fuori del programma elettorale per cui gli italiani ci hanno votato. O debate deverá continuar nos próximos meses. António Tajani e o seu partido estão determinados em levar a proposta ao Parlamento. O ex-presidente do Banco Central Europeu, Mário Draghi, apresentou na segunda-feira o seu relatório sobre o futuro da competitividade europeia, pedido por Ursula von der Leyen há cerca de um ano. Com 170 propostas, o relatório sugere formas de aumentar a produtividade, reforçar a segurança e reduzir as dependências, mantendo o modelo social europeu. Este relatório surge num momento crucial para o futuro da Europa, cada vez mais incapaz de competir com a China e os Estados Unidos. It's going to be a slow agony. We're becoming, and think about the fact population is declining, and by 2040, 2 million workers a year will disappear from the labor market. So we're going to be a society that basically shrinks. Draghi apela a um mínimo de 750 a 800 mil milhões de euros de investimento adicional por ano. Isto significa aumentar a cota de investimento da União Europeia para cerca de 27% do produto interno bruto do bloco.
Para isso ser possível, a União Europeia tinha de voltar a emitir instrumentos de dívida comuns. And the big question is there need of safe common assets? Yes, the answer is yes. Embora a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, pareça aberta a esta ideia, alguns governos da União Europeia poderão opor-se, tornando-a muito difícil de concretizar. I think it's not very likely at the moment. We do not have a German coalition government that is in the position to make any progress or any moves in that direction. They are politically very divided and the opposition is also against it. And we do not have a clear French political landscape that would help to build trust. So at the end of the day, joint borrowing really only works when you have more trust among member states, which we don't. O relatório de Draghi, que ajuda a definir as tarefas dos próximos comissários, também incentiva o reforço da indústria europeia de defesa, a investigação em tecnologias inovadoras e a descarbonização. Os desafios são muitos, resta saber o que vai fazer a Comissão Europeia no próximo mandato. O primeiro-ministro de Espanha, Pedro Sánchez, chegou a Pequim, a primeira paragem de uma viagem à China que tem como objetivo reforçar as relações políticas e comerciais entre os dois países. Sánchez foi recebido pelo presidente chinês Xi Jinping e manteve conversações com o primeiro-ministro do país, Li Qiang. Já na segunda-feira à noite, o primeiro-ministro espanhol vai viajar até Xangai, onde inaugurará o encontro empresarial Espanha-China na terça-feira. A viagem de Sánchez à China ocorre numa altura em que as tensões entre a União Europeia e a segunda maior economia do mundo se têm vindo a intensificar. Em julho, a União Europeia impôs tarifas provisórias sobre os veículos elétricos chineses, tendo a Comissão Europeia afirmado que as empresas chinesas beneficiam injustamente de subsídios governamentais, o que lhes permite manter preços mais baixos. Isto levou Pequim a apresentar uma queixa junto da Organização Mundial do Comércio. O Ministério do Comércio da China declarou ter iniciado uma investigação anti-dumping sobre as importações de produtos de carne de porco provenientes da União Europeia. A Espanha é o maior exportador de carne de porco da Europa e em 2023 forneceu à China cerca de 22% da sua carne deste tipo importada, um comércio que vale 1.200.000 euros. Os adeptos de futebol israelitas enfrentaram a chuva para assistir ao jogo da Liga das Nações entre Israel e Itália na capital húngara Budapeste na segunda-feira. Enquanto muitos dos adeptos presentes no estádio falavam com entusiasmo sobre o jogo, outros apelavam ao fim da guerra entre Israel e o Hamas. We want a peace. We are the Jewish. We don't like a war, fight and shoot. We want to live in our country and together. I know one of the players of the national team and his friend died in the war. So it affects on everyone because Israel is a small country and we're all together and we all suffer together. But we hope that we'll have something to joy or something to be happy about. So this is the soccer, this is football. This match we must watch. El Israel, okay? The son of my sister, in the 7th of October, is supposed to be in Gaza, in the same place that the terrorists came and killed all the soldiers in the base. And he replaced 2 days before the war. He replaced with his friend the days. Because it was holiday, so a lot of his friends died, killed in this base in the army. Algumas cidades europeias, como Bruxelas, recusaram-se a receber jogos da Liga das Nações contra Israel devido a preocupações de segurança. Desta forma, as equipas israelitas têm jogado maioritariamente em casa desde o ataque de 7 de outubro. Barcelona tornou-se o epicentro mundial da vela. Durante os meses de setembro e outubro, a cidade mediterrânea acolhe o torneio da America's Cup, considerado o auge das regatas internacionais. Barcelona es la única ciudad del mundo que ha acogido 3 de los grandes eventos deportivos, un Mundial de Fútbol, los Juegos Olímpicos y ahora la 37ª edición de la Copa América de Vela. O torneio deste ano traz muitas novidades. Primera vez que esta competición
Primero, se puede ver desde la playa y esto es gracias al litoral en Barcelona que gana profundidad muy rápido y se ha podido acercar mucho, pero es gratuita y abierta a todo el mundo. Os fãs falam do evento emocionante. We've seen the races of America's Cup and it's really nice organized. It's the first time. It's very exciting. Pela primeira vez na história da competição, a America's Cup vai ter uma equipa feminina, assinalando um marco significativo após 173 anos de regatas. De acordo com os organizadores, o torneio deverá gerar 1,1 mil milhões de euros em receitas diretas e indiretas. Este impacto que vamos a recibir es el resultado de multiplicar por 6 la inversión pública inicial y por lo tanto es un multiplicativo muy alto. Barcelona também espera que o torneio deixe um legado a longo prazo nos domínios da cultura, educação, sustentabilidade e inovação. Hemos hecho un proyecto con astilleros catalanes que han hecho por primera vez en Cataluña una serie de embarcaciones eléctricas fabricadas, diseñadas, construidas en Cataluña. Están saliendo cada día, hoy también van a salir a ver las regatas de hoy. Esto nos ayuda a configurar un hub industrial en Cataluña que demuestre que la descarbonización de la náutica es posible. No entanto, nem todos acreditam que o evento terá um impacto positivo e significativo nos residentes. Vários grupos têm protestado contra a privatização dos espaços públicos para um evento que descrevem como elitista.